Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, leremos do versículo 1 ao versículo 6, em o nome do Senhor Jesus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui. Muito obrigado por tudo que já aconteceu nesse serviço de culto, o estudo da lição, ainda que tenha sido o estudo coletivo diretamente da TV Promessa, mas com toda certeza edificou o teu povo, edificou a tua herança. E muito obrigado agora por esse momento de culto. E é agora, Senhor, que nós queremos ouvir a tua voz. Não a voz de um homem imperfeito, limitado, mas a voz do Deus Todo-Poderoso. Até agora, nós te oferecemos louvores, oferecemos honra e glória, e agora queremos, Senhor, que tu fales poderosamente ao nosso coração. Tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração, que na liberdade do teu Espírito Santo todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O meu abraço a todos que estão cultuando conosco presencialmente. Dentre estes, quero destacar a presença do pastor Eliseu Bueno, meu amigo de longa data, que me ajudou quando superintendente da Convenção Paulistana Leste, pastoreando a igreja de Parque Jandaia. Deus o abençoe e leve o nosso abraço para a diaconisa Valdirene. Queridos e queridas, e para a filha, né, logicamente, com certeza. Nós temos... E um nosso abraço também para aqueles que estão cultuando conosco, que é um número expressivo de pessoas cultuando conosco virtualmente. Nós temos essa alegria de termos só em Angola 40 seguidores. Nós temos seguidores nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Gente que segue a Promessa Tatuapé. Nós temos aí bem próximo, já estamos nos aproximando dos 7.000 seguidores. Só no Brasil são 6.600 seguidores. Então nós temos essa multiplicação, multiplicando aquilo que Deus coloca. Para isso nós temos que ter um serviço de culto que agrade a muitas, embora, por exemplo, nessa rede que eu estou mencionando, que é o Facebook, esteja mais voltado para pessoas assim nós temos a classificação das faixas etárias, sempre é o pessoal mais aí já 200, começa com 40, o ENTA, 200 para cima começa a ser assim essa incidência, A essência de Deus não admite idolatria. Esse é o nosso tema.
para nós entendermos os mandamentos, nós temos que primeiro entender a mente. Para qualquer compêndio de leis, nós precisamos entender a mente do legislador. Aquilo que é chamado de o espírito da lei. Em que pensava, em que circunstância estava, qual é o chamado background, qual é o pano de fundo disso tudo. Deus, Ele quer se comunicar conosco. Deus é espírito e a dimensão do Senhor Jesus não é a nossa dimensão. Nossa dimensão é isso aqui, do físico, do palpável, largura, comprimento e altura. A dimensão de Deus é aquilo que Paulo chama de dimensão da profundidade. É o que nós chamamos filosoficamente de transcendental, que é explicado filosoficamente pela ontologia. E Deus, Ele se revela, Ele se dirige ao seu povo e Ele precisa de uma referência para se dirigir ao povo. Até ali existia uma coisa chamada comunicação oral, que era a questão de uma geração falando a outra geração. E Deus usando mesmo os patriarcas. Quem era o patriarca? Por que você vai ver aqui? Visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Porque essa é a influência de um patriarca. Até a terceira e quarta geração. Um patriarca tem essa influência. E aí existe um negócio que é muito entendido, né? Nós estamos africanos aqui com a gente, o chamado ancestralismo, né? Então, terceira e quarta geração. Então, Deus se dirige a esse povo, um povo que tinha saído da escravidão do Egito. E Deus, Ele capricha muito na sua preleção. É como nós, às vezes, né? Trememos na base. Cada vez que a gente vai pregar, a gente fica pensando bem, pedindo graça de Deus para falar, porque nós precisamos ser intérpretes do pensamento de Deus. E Deus, Ele capricha muito, Ele falou, qual é a melhor referência em nível humano que eu posso usar para me dirigir a esse povo para promulgação dos mandamentos que já existem. Existem de fato, mas ainda não existem de direito. Todos os mandamentos já existiam. E Ele vai promulgar isso. E Ele vai passar em nível de redação para aquele povo. E Ele utiliza uma preleção que um rei heteu havia trabalhado com seus súditos. Eu sou o Senhor vosso rei e vós sois os meus súditos. Esse rei heteu se dirigiu aos seus súditos dessa maneira. Deus, não porque Ele está copiando nem nada, mas é para Ele comunicar. Muitas das vezes a gente se esforça para... Por que nós temos que chegar e entender valores linguísticos, valores culturais num determinado povo? Deus também, Ele se comunica a partir de algo que os povos conheciam, que era esse rei heteu muito conhecido. Então o rei heteu diz, eu sou o Senhor vosso rei e vós sois os meus súditos. Ele se dirige assim, e Deus, Ele se dirige ao povo da seguinte maneira, ao seu povo que tinha saído da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito.
nisso, Deus está entrando em aliança. Por que é uma aliança? É um acerto, é um pacto entre duas partes. E sempre as alianças têm que ser, não podem ser um perde-ganha, ou um ganha-perde. Ou o pior de tudo, de gente burra, é um perde-perde. Não pode ter isso. Uma aliança sempre é um ganha-ganha. Embora Deus não precise da gente. O inimigo apostava de que Deus ia desistir da raça humana. Ele até hoje ele quer desmanchar tudo. Deus, na pessoa de Cristo, que vem consertar isso. O primeiro homem falhou, o primeiro aquela referência faliu. Então, aí vem uma referência, né? O Verbo se fez carne e tabernaculou. Foi a primeira vez que vimos um verdadeiro homem. Um verdadeiro homem foi quando o Verbo se fez carne. Até ali não tínhamos visto homens verdadeiros. Na plenitude, não. Embora homens bem próximos dele, como é o caso de Moisés, o caso de Abraão, próximos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas todos esses vocês vão ver imperfeições. Então, Deus se dirige e ele começa a tornar de direito aquilo que já existia de fato. Em primeiro lugar, é uma coisa chamada monoteísmo. O que é o monoteísmo? Um só Deus. Está no primeiro mandamento. E a questão do monoteísmo é uma questão intangível. Não adianta querer mexer, não dá para mexer. O Satanás mesmo nem tentou. Vocês vão ver essa história, vocês vão ver, ler um pouco Ezequiel, você lê um pouco Isaías, você vai ver que ele não vai atacar o monoteísmo, o Elohim. O que é Elohim? É plural de El. Existe uma pluralidade. Nós cremos no monoteísmo subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. Então, o primeiro mandamento, o legislador coloca trabalhando isso, o monoteísmo. Isso é a essência. Olha só, cremos no monoteísmo, ou seja, um só Deus, subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. E isso é a forma. Muita gente tem dificuldade para entender porque não foram colocados juntos o primeiro e o segundo mandamento. São 2 mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento, que são mal interpretados. É importante você entender a mente do legislador. Quem estava legislando, o que ele pensou? O que estava na mente dele? O primeiro mandamento, essência, o intangível, o imutável, o inabalável. Ninguém pode. Nós cremos num Deus que é superlativo absoluto. O que é superlativo absoluto? Tudo que se acrescentar, se tentar adjetivar em cima de um superlativo absoluto, se torna o quê? Uma redundância. Deus bom, já está embutido no Deus. Então, é essa situação que muita gente não entende. Ele tem que passar, o legislador tem que passar o quê? A essência primeiro. Os 2 mandamentos são sobre a essência e o segundo mandamento sobre a forma. Caiu a ficha agora? Você entendeu?
Primeiro mandamento, essência. É o intangível. O que é intangível? Você não consegue mudar nada, não pode nem tocar quase. O intangível não dá para mudar nada. Pode até tentar, pode tocar, mas não muda nada. É imutável. Agora, no segundo mandamento é a forma, que é tangível. E aí entra aquilo que se chama adoração. O que eu faço com esse Deus? Como é que eu faço? Como é que eu me dirijo a Ele? Como é que eu o adoro? Porque adoração é a menção daquilo que Deus é. Olha, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus tem eternidade retroativa, ou seja, Ele não tem princípio. Então, tudo isso, quando eu estou falando isso, eu estou adorando, estou fazendo a menção. Mas como eu vou fazer isso? Com voz alta, com voz baixa, ajoelhado, de pé. E aí aparece a primeira maneira de comunicação, que é chamado no grego de proskinel, que é você adora Deus fazendo menção com o seu próprio corpo. Então, quando você se ajoelha, quando você se encurva diante de Deus, essa é uma adoração. O adorador proskinel, ele adora com o seu corpo. E aí você vai ver no Salmo 150, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, o segundo mandamento, ele trabalha a forma. O primeiro, como dissemos, a essência. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí, ele vai para... Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Porque isso é o intangível. Você pode até ter, mas não existe. Que adianta aparecer Deus? Você já pensou? O boboca que tentou ter um trono acima de Deus, e nesse caso, se você for conhecer bem a história, na realidade, ele estava muito mais na forma do que na essência, porque a essência é inatingível de Deus. Ele é simplesmente um anjo caído. Onde está um anjo, ele só está ali, embora ele não tenha as mesmas leis que o limitam como nós temos. Nós temos as leis de física, a lei da gravidade e tantas outras leis que regem a nossa dimensão. Então, mas ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente. Então, porque essa é uma questão que o legislador, ele pensa assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque é burrice falar o português claro, tem outro Deus. Se só ele é aquilo que... Às vezes a gente usa aqui uns termos aqui africanos, né? Vocês acham, por que na África se insiste que ninguém é igual a Jesus? Mamumba Zambi, Deus incomparável. Deus, ninguém se compara a Deus. É uma burrice tentar ter outro Deus. Então, o primeiro mandamento é uma questão de inteligência, inclusive. Eu vou estar do lado do mais forte, eu vou estar adorando o mais forte, eu vou estar admitindo um Deus que alguns, eles admitiam, o pessoal da história bíblica era tão burro que adorava Deus mudo. E aí eu quero chamar a atenção de você para isso, contextualizar isso. Eles adoravam, eles
e adoravam Deus mudo, faziam essas estátuas, se curvavam diante dele. Mas peraí, calma. Será que hoje, como é que está isso hoje? Ter outros deuses. Veja bem, Bruno Marquardt disse o seguinte: e criou o homem um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse Deus não falava, mas o homem colocava as suas palavras na boca desse Deus. Esse Deus não apalpava, nem se mexia, mas o homem se mexia por conta desse Deus. Esse Deus não pensava, mas o homem colocou pensamentos na cabeça desse Deus. E aí ele diz: esse não é o meu Deus. Qual é o Deus? Querido, você tem que se aproximar da realidade. Não adianta você pensar. Preste bem atenção. Quando Deus manda Moisés ir até Faraó, Moisés faz a pergunta: mas o que eu vou falar para ele? Se ele me perguntar: quem é que te enviou aqui? Quem é que te mandou aqui? Tu dirás: eu sou o que sou, me enviou a vós. Embora isso seja realmente uma interpretação, não uma tradução. Porque no original hebraico é: eu serei o que sempre fui. Porque Deus é imutável. Passado, presente e futuro, Ele é ser. O tetragrama do nome de Deus é ser. Simplesmente. Iod re, vav re, ser. Agora, por que eu vou criar um outro Deus? E aí veja na questão doutrinária. Nós cremos no monoteísmo, ou seja, um só Deus, subsistente através de 3 pessoas. Essas 3 pessoas aparecem no nome Elohim, aparece: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eia, desçamos, confundamos as línguas. Aparece quando o Espírito Santo diz, naquele momento da disponibilidade de Isaías: a quem enviarei, no singular, porque é ele que envia, mas falou: e quem vai? E quem irá por nós, no plural? Então, essa pluralidade de 3 aparece no nome de Deus. Nós cremos no monoteísmo subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. Isso é intangível, é imutável. Mas tem gente que inventa, tem uns negócios que estão ocorrendo por aí há muito tempo, grupo até famoso, que crê numa trindade modal. Jesus Cristo é o único Deus que se revela como o Pai e que se revela como o Espírito Santo. E você ouve as músicas dele por aí. Então, de repente, você começa a ter essa ideia. Espera, não é modal. É uma trindade real. São 3 pessoas. 3 pessoas. O que é uma pessoa? Pensar, sentir, querer. Isso caracteriza, isso define uma pessoalidade. Você vai ver nos 3 pessoalidade, vai ver deidade. Cremos no monoteísmo, ou seja, um só Deus, subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. Aí tem aqueles que falam: não, é o seguinte, o Pai é o maior, Jesus Cristo é um pouco menor, e o Espírito Santo é a força ativa que sai do Pai. E aí você também, você vai ver esse pessoal no domingo de manhã tocando a campainha na sua casa, certo? E aí, olha o que está na Bíblia deles, inclusive. Na Bíblia deles, o Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era um Deus. Pode pegar a Bíblia deles.
O Verbo era um Deus. Olha que heresia. Por quê? Porque aí eles vão dizer que esse Deus é criado. Quem falou que Jesus é criado? Olha, é só ler lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Simplesmente Jesus, que é chamado em Isaías como o Pai da eternidade, Ele é mais velho do que a eternidade, horas. Estou falando uma linguagem antropomórfica para você entender. Se você não quer acreditar na eternidade retroativa de Jesus, veja o fato dele ser o Pai da eternidade, ou seja, ele é mais velho do que a eternidade. Então, por esse primeiro mandamento fala sobre a essência, sobre o intangível e o imutável. O segundo mandamento fala da forma, do tangível. E é aí que entra o problema. Como você vai adorar, ou seja, mencionar aquilo que é Deus. E adoração é a menção daquilo que é Deus. E aí começam a aparecer coisas. E aí aparece estatueta, gente aqueles deuses doidos soltando fogo pela venta e tantas coisas, deuses horrorosos e tanta coisa que começou a aparecer no mundo. Na forma. Aí Jesus ele vem para acertar como é o protótipo, o verdadeiro protótipo, porque, como dissemos, Adão foi um protótipo falido, né? Porque ele era o protótipo do protótipo. Mas aí o verdadeiro protótipo, que é Cristo, a partir de Cristo foi feito Adão, aí o protótipo do protótipo vem para mostrar, vimos o verdadeiro homem. E esse protótipo do protótipo, que é Cristo, que inclusive é o nosso irmão mais velho, para pagar nossas dívidas, ele diz: os verdadeiros adoradores adoram o Pai como? Em espírito e em verdade. É do intangível para o intangível, espírito. E aí o homem começa a complicar. Ele quer ver, ele quer pontos de contato, ele quer inventar. Inventa. Paulo chega na capital da filosofia mundial, Atenas, e olha tudo que tinha acontecido, tinham diversos coretos, assim, quem conheceu Coreto, não sei se nas cidades, algumas cidades ainda tem coreto. Aqui em Santa Isabel tinha o coreto. O que é o coreto? Aquele lugar numa praça onde as pessoas ficam, dali falam, onde as orquestras tocam, o coreto. Então tinha os lugares onde os filósofos se pronunciavam, e cada um desse lugar dedicado a um Deus. Aí Paulo falou, aí é que entra um problema que é confundido com fé na existência humana. E você tem que se prevenir, olhar para dentro se você tem fé ou você tem superstição. A diferença que existe quando você busca coisa palpável, porque Deus Deus não está. Para aqueles filósofos, o que eram filósofos? Os caras lá de Atenas. Os caras que procuram a filosofia, o amor, a sabedoria, o estabelecimento da relação causa e efeito. Isso, eles vão lá e começam a construir. Foram varões atenienses, eis que os vejo um tanto supersticiosos. Porque passando pela cidade aí no meu tour,
eu vi que vocês procuram encontrar um Deus com pontos de contato, com imagens. Vejam bem o que eu estou falando, gente. Prestem atenção. As igrejas que estão abertas aí, as pseudo-agências de salvação, que colocam um ponto de contato. Ponto de contato. Você tem que pegar. Olha, eis que os vejo um tanto supersticiosos. E na superstição aparece um negócio chamado idolatria. Aí as pessoas começam a confundir Deus com ídolo. Mas Deus é ídolo? Há muitos anos atrás, um cantor chamado Cláudio Fontana, ele fez uma música e colocou: Jesus Cristo é meu ídolo. O que é ídolo? Ele misturou os grandes nomes da história da humanidade e depois ele nivelou com Jesus. Olha só. Na sequência, quando eu mencionei aquilo que Bruno Marquardt falou, ele diz o seguinte: o homem, ele falou assim, e criou um homem, um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse Deus falava o que ele falava, pensava o que ele pensava, o Senhor pegava no que ele pegava. Um dia esse homem precisou do verdadeiro Deus, e quando recorreu a esse Deus que ele mesmo criara, esse Deus não lhe atendeu. Cuidado! Deus é o que é. Eu sou o que sou. A idolatria começa no coração da pessoa. Essa tendência de formar deuses. E criou o homem um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Abra sua Bíblia em Ezequiel 14. Ezequiel 14, leremos do versículo 3 ao 5. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. E aí são os ídolos agora. Quais são agora? Já pensou? Na praça da sabedoria hoje, gente, na praça dos filósofos, aí tem o Mamon. O Mamon seria um cifrão, viu, pastor Eliseu? O Mamon coloca lá um cifrãozão, né? E aí o filósofo, baseado nesse Deus, vai fazer os discursos, defender realmente a divindade do cifrão, divindade do Mamon. Né? O culto ao corpo, o corpo humano, os ídolos do coração. Voltando na avareza, né? A avareza, Paulo diz em Efésios 5, do 5 ao 6, que a avareza é o quê? Idolatria. É um ídolo que está no coração das pessoas. Temos falado repetidamente: dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor.
E aí a gente vê, olha só. E isso é tão forte, gente. Prestem atenção, isso atrapalha a salvação mesmo, hein? O Salmo 24 diz, lá, o perfil do verdadeiro cidadão do reino dos céus. Quem subirá ao monte do Senhor, quem entrará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega. Vamos ler ele todinho, só para a gente falar com bastante consistência sobre isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quando ele fala limpeza de mãos, para entender, você tem que ver Salmo 15, que diz: Senhor, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, de coração pratica a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede jamais será abalado. Essa é a limpeza de mãos. Agora veja, isso nós estamos falando dos ídolos do coração. Primeiro é a avareza, que é a idolatria. Mas vamos falar do culto ao corpo, gente. É lindo, é bom você cuidar. O corpo é o templo do Espírito Santo, mas seu corpo não pode ser mais importante que você mesmo. E muito mais importante do que Deus. Você deve cuidar, sim. Olha, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Deus o destruirá, está sim. Agora, tornar o templo mais importante do que o que habita no templo, aí complica. Aí é idolatria. É um negócio assim, tão forte, gente, que a partir daí começam a acontecer as besteiras todas que existem e a gente muitas vezes tem que tratar na terapia. Anorexia, bulimia, tudo que parte disso, a partir disso, do culto ao corpo. E Deus permite mesmo. As pessoas olham no espelho e já não se veem. Eu estou vendo uma coisa no espelho, ela não vê ela no espelho como eu a vejo. Vê uma pessoa olhando para o espelho, não, eu estou muito gorda. É isso que está acontecendo. Está acontecendo interposições, gente, é só vocês verem. A interposição entre a pessoa e o espelho. A pessoa vê diferente. E tem gente ao lado que não vê aquilo que ela está vendo no espelho. E em cima disso vem bulimia, como dissemos, anorexia. Regimes doidos, loucos, que estão acontecendo. Nós teríamos muitos outros, nosso tempo está bastante avançado, nós teríamos outros ídolos do coração que estão colocados, mas nós vamos resumir tudo no seguinte. Um negócio que a gente aprende com o Mário Sérgio Cortella, que é um cara
que fala muito bem, inclusive, de Deus. Ele diz, não existe plural em prioridade. Prioridade é singular. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas vão buscar primeiro o reino de Deus nessa teologia da prosperidade, nessa confissão positiva? Não vão buscar as demais coisas, que são ídolos no coração. Olha o que Deus falou através de Ezequiel. Eu vou pegar, Israel é exatamente nisso. O que eles querem? Não farás para ti imagens de escultura. E o negócio é tão forte, gente, que se transforma num estilo de vida. Entra numa coisa chamada ancestralismo, que dentro da redação do segundo mandamento está. Porque eu sou o Senhor Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque é o cara que forma o pensamento de uma geração e de outra geração, não sei quantas gerações, usando os critérios de hoje para medir uma geração, quanto que alcança um patriarca, quanto que alcançava? Mas lá está, até terceira e quarta geração. Só que muita gente está trabalhando aqui, fazendo nosso comercial do estudo da quinta-feira. Ninguém trabalha o que Deus fala assim, só que eu também sou Deus abençoador, que abençoa a fidelidade até quantas? 1000 gerações. Agora, aí você vai ver um estilo de vida que é colocado, e são os ídolos que são passados. O ídolo de hoje. Gente, tudo que é mais importante que Deus no seu estilo de vida é ídolo. Tudo que é mais importante. E outra coisa, que mais uma vez a gente vai falar, sacrifício não é sobra. O que Deus quer é sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está difícil eu concluir, porque Deus me manda colocar a minha mão sobre a Bíblia e dizer: assim disse o Senhor. Vamos ficar em pé. Também vai viver.
doce sem rancor, fiel e consciente, humilde sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e crê. Puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o A essência de Deus tem 3 aspectos. Deus é amor. Por que as pessoas querem colocar fisionomia em Deus? A essência de Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito. São os 3 aspectos da essência de Deus. Você já parou para imaginar que fisionomia é coisa do físico? Dimensão do físico, do palpável. Nomia, lei ou norma. E aí a pessoa começa a complicar a vida, ele começa a trazer para as suas conveniências um Deus. E aí o que Bruno Marquardt disse se aplica a muitos estilos de vida. Criou o homem, um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é amor. E não adianta fazer muita coisa. Olha só o que esse capítulo 13 de 1 Coríntios diz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Chega a falar assim: ainda que eu entregasse a minha vida por alguém,
Se não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Acabou o som, o sino das catedrais muitas vezes tocam, mas aí acabou. Toca meio-dia, 6 da tarde e só isso. Morreu, acabou o som, a repercussão do impacto contra o metal. Mas Deus não quer. Deus nos fez para a eternidade. Deus não fez para estar. Deus não nos fez para ter. Deus nos fez para ser. Nós estamos aí com um momento terrível, né? Que não se sabe. Tem um camarada aí que está assim, abusando da heresia, né? Usando texto fora do contexto, e diz que nós temos que fazer uma nova leitura no Evangelho e tal. E ele é muito conhecido, pervertendo realmente o verdadeiro sentido da palavra. E aí, o que começa a acontecer? Algumas coisas que antes eram qualificadas assim como idolatria, porque está na redação do mandamento, de repente já não é idolatria mais, não. Então, povo de Deus, acorde. O primeiro mandamento fala da essência de Deus, do intangível, do imutável. Pode vir, e olha, o que a ciência está avançando demais, gente, mas é um negócio assim, muito forte, a ponto de ter possibilidade, custa um pouco, mas eu poderia estar pregando do jeito que eu estou aqui, está aparecendo num púlpito de uma outra igreja lá, através da holografia, né? Holografia. Avançando demais. Como se eu estivesse lá. Isso pode avançar, mas Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente. Falemos com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta e nós não cobramos, mas sabemos da veracidade da tua palavra a respeito de si mesma, quando diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ó Deus, trabalha com profundidade na vida do teu povo, que voltemos à essência, que voltemos, sim, à verdadeira adoração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que os ídolos do coração sejam realmente eliminados do consciente coletivo do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Trabalha com profundidade na vida do teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos podem se assentar, nós vamos agora para o nosso momento.